Fala galera do nono ano, eu sou o professor Jefferson Vinco de Geografia e a gente está aqui mais uma vez para comentar as atividades complementares dessa semana. Beleza? Ah, não falei. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo, mas bora lá. Nessa semana, a atividade de Geografia já começa na página 7 e traz um textinho bem legal. Você vai ler o texto e vai interpretar as imagens, porque fala sobre acessibilidade, né? Fala sobre a luta nacional da pessoa com deficiência, né? Essa semana, dia 21 de setembro, a partir é uma semana de reflexões sobre acessibilidade, vivência urbana, como é que as pessoas com algum tipo de deficiência vivem na cidade, se realizam na cidade, podem usufruir dessa cidade, desses equipamentos, cinema, teatro, shoppings, ruas, mercados. É muito importante pensar como que essas pessoas que precisam de algum tipo de aparato especial, de alguma acessibilidade, de equipamentos de acessibilidade, como é que elas têm direito a essa cidade? Será que as cidades estão preparadas? Antes de começar o texto de responder as atividades da apostila, faz uma reflexão aí. O seu bairro onde você circula, você acha que tem acessibilidade para as pessoas que utilizam cadeira de rodas? Ou os sinais de trânsito, né, os semáforos, eles são semáforos adaptados para pessoas com deficiência visual? É, Essas pessoas que precisam dessa acessibilidade no seu bairro e na sua cidade, têm acesso a isso? Então pensa já aí. Aí vai ter esse texto, você vai ler, e aí lá embaixo tem uma atividade. Aí diz, ó, quando pensamos em qualidade de vida nas cidades, precisamos pensar também em mobilidade e em acessibilidade. As imagens A, B e C representam três diferentes tipos de acessibilidade. Quais são eles? Para responder, ouça o podcast do início da página e observe as imagens. Lá no início da página tem um link que você clica e vai te abrir para um podcast, um áudio, que vai te explicar também um pouco essa aula. Mas olhando aí as imagens, você consegue ver que tipo de habilidade se trata, né? A, B e C são três tipos de acessibilidade diferentes, né? Olhando a imagem você já consegue pegar o que, por exemplo, uma é nas cidades, outra é no transportes, outra é no contato com a internet, a produção audiovisual. Você consegue, então, olhando essas imagens aí, responder. Número 2. O que você entende por acessibilidade? No podcast, trazemos mais informações sobre o assunto. É só clicar. Se você não conseguiu ter uma ideia sobre acessibilidade ainda, relê o texto lá, ouve o podcast, você vai conseguir ver como essa acessibilidade, e só dá para ter direito à cidade com acessibilidade. Aí sim eu posso pensar uma cidade mais justa para todos. Você já teve dificuldade em ter acesso a alguma parte da cidade? Por quais motivos? Reflita. Você já teve dificuldade? Alguém na sua família necessita de condições especiais, de acessibilidade? Em algum motivo, em algum momento não teve? Pensa sobre e seria bom você relatar também. Na página 8 tem um texto muito legal também que fala sobre a questão dos refugiados com necessidades especiais, refugiados com deficiência. E eles precisam ser priorizados, né? Aí tem um textinho também, tem um QR Code no final da página que você consegue olhar, botar com o seu celular. E também tem mais atividade lá, ó. Aí, número 1, o que são refugiados? É muito legal perceber que refugiado e migrantes não são a mesma coisa. Quando a pessoa faz o movimento de migração porque ela quis, por conta própria, ela é um migrante. Ela efetivou um movimento de migração. O refugiado, muitas vezes, é a pessoa que precisou fugir porque o país, porque a sua região estava em guerra ou em extrema pobreza, causada por um desastre, causada por uma perseguição política, por uma perseguição religiosa, por uma crise econômica. Então, refugiados sempre são pessoas em total vulnerabilidade. Elas precisaram sair dos seus locais de origem porque muitas vezes corriam risco de vida, né? No post lá no podcast, você consegue escutar um pouco sobre isso também. Na número 2 diz: como são com suas palavras, diga por que é importante estabelecer políticas específicas para atender aos refugiados com deficiência. Por que para você, lendo o texto, ouvindo, por que esses refugiados, por que é necessário ter mais atenção ainda para os refugiados com deficiência?
não é uma pergunta difícil, né? Essas pessoas já estavam em situações problemáticas, já são refugiadas e já precisam de condições especiais por estarem com determinadas deficiências. Então pensa sobre e escreve aí. 3. Que diferenças você consegue estabelecer entre migrantes e refugiados? O podcast fala sobre isso também, eu já comentei agora um pouco. Migrante e refugiado são movimentos diferentes, né? Muitas vezes o migrante decidiu, escolheu fazer um movimento de migração para buscar uma vida melhor em outro país, em outra região. O refugiado, ele é forçado a esse movimento por risco de vida, né? Então ele precisa ser abraçado pelo Estado, pelos organismos de cultura, pelos organismos de acolhimento. A ONU, Organização das Nações Unidas, tem uma organização só para refugiados. Vale muito a pena você entrar no site da ACNUR, ACNUR, Alto Comissariado da ONU para Refugiados, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. É a questão da ONU só para falar, só para abraçar e para tentar cuidar desses refugiados, e são muitos no mundo. A gente estava vivendo e está vivendo uma crise internacional dos refugiados, que saem do norte da África, que saem do Oriente Médio. O Brasil tem muitas pessoas que tiveram que abandonar seus países e vieram para o nosso país. A última grande leva de imigrantes e refugiados veio da Venezuela. Em 2011 foi no Haiti, muitos haitianos vieram para cá. Essas pessoas precisam ser abraçadas, precisam ser acolhidas, para que possam esquecer um pouco o sofrimento que viveram nos seus países e que por isso precisaram fugir. É isso, gente. Avalia, revisa os conteúdos, ouça o podcast. E é isso, até semana que vem. Tchau, tchau.